Fala pessoal, aqui é o Daniel Geraldini e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre técnicas de fechamento de permutas para empreendimentos imobiliários. O primeiro ponto desse vídeo aqui é entender por que as permutas são tão úteis aqui para o mercado imobiliário e para os nossos empreendimentos. O terreno, a terra, a gleba, é o nosso principal insumo de produção. E sendo o principal insumo de produção para um empreendimento imobiliário, logicamente, também tem um valor muito alto se comparado aos outros custos dentro do empreendimento imobiliário. E no modelo tradicional de negócios, na forma como os negócios são feitos historicamente, como é que a gente adquire o direito de fazer alguma coisa em cima do terreno de outra pessoa? Historicamente você me dá o dinheiro e eu te entrego a terra. Existe uma transação e ao final dessa transação a gente entrega o bem, entrega a propriedade. Só que quando a gente olha para os nossos empreendimentos imobiliários, é muito comum que a gente não tenha os recursos financeiros necessários para fazer a aquisição desse terreno. A gente não tem todo o dinheiro para fazer a aquisição daquele terreno, então a gente não consegue entregar o dinheiro para então ter a propriedade, para então fazer o empreendimento. A gente meio que precisa de ir fazendo o empreendimento e com os resultados do empreendimento ir pagando o terrenista. Então, para isso, existe o modelo de permutas. O que são as permutas? A gente promete uma parte do empreendimento em termos físicos para o terrenista. Então, se a gente estiver falando de um loteamento, né, nesse exemplo, a gente promete alguns lotes dentro do empreendimento, é uma permuta física. Ou então uma segunda opção é quando a gente faz uma permuta financeira, em que a gente promete para o terrenista um percentual do faturamento ou um percentual do resultado do empreendimento ao longo de toda a vida do empreendimento. No modelo de negócio de permuta financeira, o dono do terreno, né, um então terrenista, ele faz parte da sociedade do empreendimento e ele permanece na propriedade ao longo do empreendimento todo, ao longo de toda a vida do empreendimento. E eu costumo dizer que a nossa principal limitação dentro do mercado imobiliário é encontrar bons terrenos que sejam bem localizados e que o proprietário entenda qual que é o valor justo pela propriedade e que esteja disposto a fazer um negócio nesse formato que eu acabei de explicar aqui para você, ou numa permuta física ou numa permuta financeira. E encontrar esse bom terreno é de longe o nosso principal desafio aqui dentro do mercado imobiliário. Inclusive, encontrar um bom terreno é mais difícil do que encontrar investidores para um projeto. Na verdade, investidores eles existem, eu vou colocar aqui entre aspas, em certa abundância, enquanto bons terrenos é uma coisa que é mais escassa. Então, como existe essa escassez, como é difícil encontrar bons terrenos, a gente precisa de técnicas de fechamento de negócios, a gente precisa de técnicas para fechar permutas. Então agora a gente pode começar a estudar essas técnicas. Antes da gente começar a estudar o tema desse vídeo propriamente, eu preciso de fazer um alerta que não existe aqui nesse vídeo técnicas de persuasão, palavras secretas que você vai dizer e quando o terrenista escutar essa palavra secreta, essa palavra mágica, ele automaticamente vai assinar com você o contrato. Esse aqui não é o propósito desse vídeo. Eu não acredito em duas coisas. A primeira é que eu não acredito que exista essa palavra mágica. Em segundo lugar, eu não acredito que um terrenista deveria fechar um negócio com você porque você foi persuasivo. Porque se você parar para pensar bem, uma permuta é um negócio que dura muitos anos. E se ele foi persuadido a tomar uma decisão lá no começo, pode ser que ele se arrependa ao longo dos anos. Se ele tomou uma decisão baseada na irracionalidade lá no começo, pode ser que ele, após alguns dias, alguns meses, alguns anos, recobre a sua sanidade, recobre a sua racionalidade e aí ele volte atrás no seu negócio. Então não é persuasão que a gente precisa. Bem, eu anotei aqui alguns pontos e eu quero passar com você em cada um deles para que a gente entenda qual que é o racional por trás do fechamento de uma permuta. Então vamos lá. O primeiro ponto é entender que isso aqui, uma permuta, é uma venda. Nós estamos num processo comercial. Isso aqui é uma venda. E se a gente olhar para uma permuta como sendo uma venda, o fechamento de uma permuta como sendo um fechamento de uma venda, você vai conseguir perceber que o primeiro cliente que o seu empreendimento tem é o terrenista, é o proprietário do terreno. Essa aqui é a sua primeira venda. Então, projeta agora lá para o futuro, quando você faz o lançamento do seu empreendimento e faz aquelas diversas vendas. Você teve um esforço de vendas para vender aqueles lotes lá na frente. Se a gente vai falando de um loteamento, você teve um esforço para vender os lotes. Você teve um esforço para vender as casas. Você teve um esforço para vender os apartamentos. Foi difícil adquirir clientes lá na frente.
Porque a venda não é um processo que é tão automático, a venda não é um processo que é tão fácil, e a gente batalha, e porque a gente batalha, a gente ganha o dinheirinho daquela venda. O terrenista é o seu primeiro cliente. Então, se você tem dificuldades para vender para os clientes lá na frente, mais ou menos o mesmo grau de dificuldade tem que ser aplicado aqui para a venda da permuta, para a venda do seu empreendimento, para a venda do seu negócio, para a venda da sua ideia. Então, existe todo um trabalho prévio que precisa ser feito, assim como você faz lá no lançamento, existe um trabalho prévio que precisa ser feito aqui, existe a apresentação de um negócio e existe o processo de convencimento desse negócio. Aqui a gente entra no nosso segundo ponto, que é tentar entender como o terrenista pensa. Vamos tentar entrar dentro da cabeça do terrenista quando ele está te recebendo para uma reunião. Nesse caso aqui, nesse meu cenário hipotético, você é um empreendedor que está prospectando novas áreas, ou então você é um corretor imobiliário que está prospectando novas áreas para apresentar para empreendedores, e então você está chegando na reunião com o terrenista e essa reunião começa. Vamos tentar entrar, enquanto essa reunião acontece, vamos tentar entrar dentro da cabeça do terrenista. O que o terrenista está pensando enquanto você está ali na frente dele? Bem, algumas coisas eu consigo imaginar aqui. Pode ser que ele esteja pensando, quem será que é essa pessoa que está conversando aqui comigo? Como é que essa pessoa chegou até mim? Como é que eu posso confiar nas palavras dessa pessoa? Olha só, um quarto ponto aqui, né, que o terrenista pode estar imaginando, é o seguinte, olha, demorou tanto para a gente adquirir essa propriedade, ou essa propriedade foi adquirida pelos meus pais ou pela minha família, está na minha família há vários anos, a gente luta diariamente nesse terreno para tirar o nosso sustento, por que eu deveria pegar a minha propriedade e lançar essa propriedade nas mãos desse corretor, nas mãos desse empreendedor? Por que eu deveria colocar minha propriedade dentro de uma empresa? Por que eu deveria me associar a essa empresa? Por que eu deveria fazer uma permuta? Quer dizer, são vários questionamentos e esses questionamentos eles são legítimos. O terrenista que pensa sobre essas coisas, ele está coberto de razão de pensar sobre essas coisas. Porque se nós estivéssemos no lugar desse terrenista, muito provavelmente nós estaríamos pensando nessas mesmas coisas. A gente teria essas mesmas dúvidas, esses mesmos questionamentos, essas mesmas incertezas. E aqui a gente tem a nossa principal técnica de fechamento de permutas. A gente precisa de resolver esses questionamentos. E existem algumas soluções que são importantes, umas soluções que são inclusive óbvias para esse problema aqui. A primeira delas é que a gente precisa de um trabalho prévio. Se o terrenista recebe a gente e ele começa a se perguntar quem é essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo aqui, se o terrenista está apresentando esse tipo de dúvidas, é porque você não fez bem o seu trabalho de marketing institucional. A sua empresa, a sua marca não é conhecida na região. Você não fez o trabalho de marketing institucional. Muito provavelmente, o marketing que você vem fazendo, ele tem apenas o objetivo de vender os lotes. Então você direciona o seu marketing para o público-alvo do seu empreendimento. Então você direciona para quem vai comprar um lote, mas você não vem construindo a sua marca para os seus outros clientes, que são os clientes terrenistas. Então, existe um trabalho aqui de construção da sua marca. A sua marca, ela precisa ser conhecida onde você deseja fazer novas parcerias. Então, por exemplo, você foi lá e propôs uma parceria. Vamos supor que essa reunião acaba ali, beleza, vamos continuar conversando. Aí o terrenista volta para a sua casa e ele fala, uma empresa propôs um negócio para mim. Aí ele vai pegar o nome da sua empresa e a primeira coisa que ele vai fazer é colocar no Google o nome da sua empresa. O que esse terrenista vai encontrar quando colocar o nome da sua empresa lá no Google? Pode ser que o primeiro link ali que apareça seja porque você está pagando, seja o site da sua empresa. E aí, se você não tivesse preocupado com essa questão, o site da sua empresa vai estar lá cheio de imagens, de banco de imagens gratuitos, vai estar com textos super genéricos, vai estar ali com talvez um site desatualizado, vai estar ali com um link de e-mail que não funciona, quer dizer, não vai estar se preocupando ali nem com o site que você tem. Mas pode ser ainda que no segundo link da pesquisa do Google sobre a sua empresa esteja o site Reclame Aqui, de clientes reclamando de alguma questão na sua empresa, alguma questão não respondida.
Pode ser que ali embaixo venha aqueles sites que agregam processos judiciais, que tem alguma reclamação de cliente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que se você não faz o seu marketing institucional, se você não faz a criação da sua marca, se você não faz o enriquecimento da sua marca, quem fará esse trabalho por você será o terrenista. E como é que o terrenista fará isso? Pesquisando pela internet. E na internet meio que você não controla tanto quais são os resultados da busca. E é importante que os resultados que você controla, você cuide bem deles. Então, o seu site ele tem que estar super bem atualizado. Os textos do seu site têm que estar super bem feitos, né? As imagens do seu site têm que ser imagens verdadeiras dos seus empreendimentos, dos seus clientes, dos seus negócios, da sua sede, né? Nada de imagens gratuitas. Beleza. Existe mais uma solução aqui, que é tratar sobre a sua credibilidade. Quem é você enquanto empresa, né? Como são os seus negócios? O que você está propondo para o terrenista? Então, por exemplo, existe uma diferença sobre o percentual de permuta que você promete. Empresas sérias prometem um percentual de permuta que é sério, que a gente chega no percentual de permuta por meio de viabilidade financeira, a gente chega no percentual por meio de conta e não dá muito para prometer muita coisa. A gente não pode prometer qualquer coisa. No percentual de permuta ele não é infinito. O terreno não pode custar muito caro para o empreendimento. Se você propõe um percentual muito alto, achando que você vai fechar o negócio, pode ser que você esteja queimando a sua credibilidade. Porque se o empreendimento consegue pagar tanto por um terreno, pode ser que na verdade você não fez seu trabalho de casa, você não fez as contas e você esteja prometendo uma coisa errada. Não adianta achar que quanto mais você promete, quanto maior o valor do percentual de permuta, mais fácil será fechar seu negócio, porque você está trabalhando contra a sua credibilidade. Então, como é que você trabalha a credibilidade na reunião com o terrenista? Por meio de demonstrativos. Você precisa de fazer uma viabilidade financeira, você precisa de mostrar, sei lá, um anteprojeto, um desenho, mais ou menos como é que você faz a conta, mais ou menos qual que é o público-alvo do empreendimento, mais ou menos por qual valor você vai vender as unidades. Você precisa de tratar isso aqui como credibilidade. E existe um terceiro ponto aqui que é sobre o seu histórico. Quem é você? Você já fez empreendimentos para trás? Os seus empreendimentos, eles te acompanham. Então, se você me acompanha aqui no canal, você vê que eu sempre insisto, você deve se preocupar com seus clientes, você deve fazer coisas bacanas, você tem que ter empreendimentos bons. Por dois motivos. O primeiro dos motivos é que você precisa de respeitar os seus clientes estão acreditando em você comprando seus lotes. Esse ponto aqui eu insisto bastante aqui no canal. Mas existe um segundo ponto que é muito importante também, que é os seus empreendimentos, eles vão permanecer no seu histórico. Os seus empreendimentos vão acompanhar o seu portfólio. E empreendimentos bem-sucedidos, empreendimentos interessantes, empreendimentos bonitos que ficaram no passado, eles podem ser interessantes no momento de fechar uma permuta, porque agora você tem um histórico de clientes satisfeitos. Você tem um histórico de um município que se transformou por causa do seu empreendimento. Você tem um histórico da mudança que você promoveu. Isso aqui é diferente de você fazer um empreendimento simples, que é um grid de ruas, com quadras ortogonais, lotes todos do mesmo tamanho, todos alinhados, sem nada na área de lazer, sem nenhuma praça, não tem nada, só tem rua, quadra e lote. Então, um empreendimento bem feito já se posiciona de maneira diferente para o seu parceiro comercial, para o futuro terrenista do seu empreendimento. O terceiro ponto aqui dentro do processo de fechamento de uma permuta é entender que, como todo processo comercial, a permuta ela é fruto de uma plantação de uma semente. Você foi lá e plantou uma semente e agora você precisa de cuidar dessa semente até que essa semente dê frutos e se torne aquela permuta. Então, por exemplo, pode ser que você agende uma reunião com o terrenista, vá lá na casa do terrenista, apresente o negócio, você faz uma reunião. Mas pode ser que ainda não está no momento. Pode ser que aquela família ainda não amadureceu a ideia. Pode ser que o terrenista ainda tem alguns negócios de arrendamento em cima da propriedade. Pode ser que ainda não esteja no momento, mas você foi lá e plantou a semente. Você foi lá e inseriu a ideia na cabeça daquelas pessoas. Mas agora você precisa de continuar cuidando dessa semente que você plantou lá no terrenista. Então, se você fez um lançamento, enquanto isso você fez um novo lançamento numa cidade vizinha, seria interessante convidar o terrenista para visitar seu stand de vendas. Ou se enquanto isso você fez um lançamento na cidade vizinha, vai lá, tira fotos, faz uma imagem com drone, envia para o WhatsApp do terrenista. Ou então, o ritmo avança e aí o terrenista fala, olha, a gente aqui ficou com algumas dúvidas sobre o empreendimento, ou a gente ficou com algumas dúvidas sobre a sua proposta, será que você pode vir aqui?
Então, você vai cuidar da semente, você agenda uma reunião com a família e apresenta o negócio com a família, tira as dúvidas da família. Quer dizer, você vai regando a sua semente, porque a venda é fruto de um relacionamento. A venda ela não acontece somente em um instante, principalmente uma venda desse porte, em que você está chamando uma pessoa para ser sócia de você em um empreendimento. Então, a venda é fruto de um relacionamento e ela é como se fosse uma semente. Você vai lá e planta uma semente. A dica aqui é que você não plante apenas uma semente, mas que você tenha um processo comercial ativo de maneira que a sua prospecção de áreas ela aconteça em um ritmo, em que você visite novas áreas, tantas novas áreas por mês. Ah, vou visitar 3 novas áreas por mês. E você mantém esse ritmo. Você vai lá, planta semente, 3 novas sementes por mês, e você também cuida dessas sementes. 3 sementes por mês você vem cuidando ali e isso aqui se acumula. Chega uma hora em que existe a colheita. Chega uma hora em que você vai poder aproveitar os resultados dessas coisas que você vem fazendo no passado. Mas só tem colheita aqueles que plantam as sementes. E o último ponto desse vídeo aqui, meio alinhado com o ponto anterior, é que você precisa entender que isso aqui é um negócio de longo prazo. O que nós estamos construindo aqui é um negócio de longo prazo. Não se resume a apenas um projeto. Não se resume, eu consegui uma área, vou fazer um empreendimento, lá na frente a gente vê o que dá. Não, todos os seus passos precisam ser tomados com cuidado, porque você ao longo da sua jornada, ao longo da sua história, está construindo a sua marca, está construindo a sua credibilidade e está construindo o seu histórico. Então esse aqui é um negócio de longo prazo e todas as etapas importam. Então se você planta sementes, essas sementes serão colhidas no longo prazo. Se você faz negócios, esses negócios importam para o longo prazo. Então, para isso, é importante que você se mantenha vivo ao longo do mercado imobiliário. Você não pode sofrer riscos de ruína. O que são os riscos de ruína? É fazer um negócio que é tão arriscado, mas que existe um potencial de ganho tão grande que, se você ganhar, isso aqui vai mudar a sua vida. Mas se você perder, se acontecer alguma coisa errada ali, você está perto da ruína. Você vai ter que sair do mercado imobiliário. Então, você não sofre os benefícios do longo prazo. Então a minha mensagem final nesse vídeo para você é: se preocupe com o longo prazo à medida em que você toma suas decisões diárias. Bem, eu espero que tenha ficado claro aqui como eu vejo as técnicas para fechamento de permutas e nos encontramos numa próxima oportunidade.